Meu querido aluno, essa aula de hoje é a continuação, lembra, de estatística descritiva? Então, a gente vai prosseguir com medidas de centralidade. A medida de centralidade é calculada através da soma de duas tensões. A tensão interna é aquela originada das tensões entre formas construídas localizadas no mesmo espaço público. A segunda é a tensão criada por formas construídas localizadas em espaços diferentes, o que cria o conceito de betweenness. Assim, para cada par de formas construídas, são calculados os caminhos mínimos. O produto dos atributos das formas construídas é distribuído de forma igualitária por todos os segmentos que compõem os caminhos mínimos. Cada espaço tem seu índice de centralidade, calculado pela soma da sua própria tensão interna com o somatório das porções de tensão atribuídas por todos os caminhos mínimos do qual ele faz parte. O primeiro exemplo, vamos lá. Média aritmética. Média aritmética você já conhece, qualquer um já fez uma média aritmética. Se eu chegasse para você e falasse, qual é a sua média no final do ano? Aí você não sei fazer, claro que sabe. Somos 4 bimestres e divide por quanto? Por 4. Ah, Rodrigo, e só tem essa maneira? Não, não tem infinitas. Pegasse a média aí, aritmética da idade de todos os seus amigos que estão aí na sala agora assistindo essa aula. Como é que você iria fazer? Fácil. Soma a idade de todos e divide pela, show de bola, pela quantidade. Porém, eu vou deixar um pouquinho escrito isso para você. Como? Seja x1, x2, reticência xn. Como eu falei, os valores de n observados de determinada variável x, ou seja, cada um tem o seu. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 é outro, e até o xn é outro valor. Definimos a média aritmética indicada por, olha, eu estou botando essa simbologia, indicada por x barra, como a razão entre a soma de quem? Olha, de todos os valores observados, do x1 mais o x2 mais o x3, e o número total de observações. Poxa, você vai pegar todos eles e dividir por n, pelo número total de observações. É a razão, é um sobre o outro. Aqui, ó, x barra é igual a x1 mais x2 mais reticências mais xn. E isso tudo sobre n. Olha o que eu posso escrever para você. X barra também, isso é um segredo. É igual a 1 sobre n. Que símbolo é esse? Lembra dele? Show! Somatório. Somatório de i indo de 1 até n. De quem? xi. Por quê? O que é isso, Rodrigo? É que x1 mais x2 mais x3 até chegar ao quê? Isso, xn. Vezes 1 sobre n é a mesma coisa que botar sobre a barra n. Entendeu? Isso é uma pequena observação para você gravar essa ideia de média aritmética. Vamos ver? A média aritmética é a medida de centralidade mais amplamente usada no cotidiano. Ela aparece no cálculo de aproveitamento escolar, em pesquisas de opinião pública, nos índices referentes à saúde, educação, etc. Olha o primeiro exemplo que eu vou te dar. As notas finais de 15 alunos de um curso de computação estão apresentados abaixo. Olha bem, olha as notas deles. Me acompanha. Qual é a média das notas obtidas? Vamos lá. Primeira nota, 7,5, depois 9, 4,5, 4, 5,5, 8, 8,5, 9, 7,5, 7,5, 7, 6,5, 7,5, 9, 6,5. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos. Logo, depois disso, olha o que nós temos. Acompanha? X barra. O que é esse X barra? A média aritmética. O que vai ser a média aritmética? Vai ser a soma daquelas, o quê? 15 notas. Eu botei esse reticência porque você sabe que aqui vou botar todas as notas dividido por quanto, hein? Por 15. E qual vai ser o valor final disso daí? Olha aqui, fazendo a soma daria 107,5 por 15. Quanto que é aproximadamente aquilo ali? 7,17. Então, o que você acabou de concluir? Que a média do que? A média aritmética da nota desses 15 alunos vai ser 7,17. Isso é importante demais. Continua o exercício e vamos ver algo a mais. Outro exemplo. Os dados a seguir se referem ao tempo de vida útil. Tempo de vida, o tempo que leva um aparelho. Vida útil em anos de determinados aparelhos eletrônicos. Olha só, eu peguei alguns aparelhos eletrônicos. Eu vou dar o tempo de vida útil de cada um. Poxa,
Meu aluno, se é o tempo de vida útil de cada um, vamos supor que um leve 2 anos, o outro leve 10 anos, independente de, você vai somar todos esses tempos. E para achar a média aritmética, você vai ter que fazer o quê? Dividir pela quantidade. E fazendo isso, olha o que a gente passa a ter. O tempo de vida útil do primeiro aparelho, 5 anos, do segundo, 5 anos, do terceiro, 6 anos, do quarto, 4 anos e do quinto, quantos anos são? 20. Meu aluno, você olhando esses valores aqui, você vê uma discrepância quando chega no último. Isso nos dá uma falsidade, mas isso a gente vai falar mais à frente, daqui a pouco. Olha só como é que ficaria a média aritmética. Calculando a média aritmética, temos o x barra igual a 5 mais 6 mais 4 mais 20 sobre o quê? 5. Fazendo a conta aqui de cima, você vai encontrar que valor? 40. E 40 sobre 5, o x vai ser igual ao quê? 8 anos. Que doideira, cara! Quanto número junto! Nesse momento você deve pensar assim, 8 anos? Estranho. Tinha 4, 5, por que aumentou o tempo de vida útil? Você vai achar que todos têm 8 anos, próximo de 8 anos? Não, é porque ali teve uma falsidadezinha, aquele 20 é meio discrepante, é um valor meio fora da realidade. Mas isso a gente vai estudar mais à frente. E quando você estudar isso, eu já vou mudar a ideia. Olha para que caso eu passo a ter agora. De modo geral, quando há dados discrepantes, não falei, em um conjunto de observações, a média, a média aritmética não é uma média de centralidade. Ela não é verdadeira, não é exatamente parecida com aquele meio que ela está. É uma média, o quê? Mais resistente às observações discrepantes. Como assim, média resistente? Você verá, acompanha comigo. Denominada mediana. O que é esse mediana, Rodrigo? Tem um símbolozinho para ele. E nesse símbolozinho daí, eu vou te dar uma dica como se calcula melhor essa mediana. Tem uma formulazinha? Tem uma formulazinha. E tudo vai ser passado para você com detalhe, com detalhe. E daí também você vai estudar a variação. Que variação é essa? Uma variação desse valor contrastante que a gente teve, do fato real para um fato discrepante. Continua comigo. Mediana. Vamos estudar a mediana. Notemos que a mediana é o valor tal que o número de observações menores ou iguais a ela é igual ao número de observações maiores ou iguais a ela. Primeira coisa, seja x1 menor ou igual a x2, menor ou igual, o que eu faço? Eu ordeno em ordem crescente os n valores ordenados de uma variável x. Legal? Você acabou de fazer isso. Depois que você acaba de fazer isso, olha o próximo passo. Você vai ter a mediana indicada por ME, vai ser o símbolozinho que você vai usar. É o valor central desse conjunto de valores. O que é esse valor central? Irei lhe explicar. É muito simples. É você pegar lá uma sequência de 10 termos ou de 11 termos. Melhor, pensa assim. Quantidade de números pares de termos ou quantidade de números ímpares de termos. Se for uma quantidade ímpar, é fácil. Você vai ter um determinado número para cá, um outro aqui e sobra um no meio, que é o valor mediano ali, é o central. Agora, se for par, você vai pegar duas sequências iguais, pega o último da primeira sequência e o primeiro da segunda sequência. Faz uma média aritmética entre os dois, também vai achar o valor mediano. Isso é interessante? Vamos ver isso aqui na prática para você aprender melhor. Exemplo. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças. Olha só, o número de peças o quê? Defeituosas por lote de 100 unidades. Então, cada lote de 100 unidades vai ter um determinado número de peças defeituosas. E olha o que ele te diz, que os números vão ser 5, 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5, 6, 11. Esse lote aqui é um lote melhor. Você vê poucas peças defeituosas. Esse lote aqui é um lote pior um pouquinho. Mais peças defeituosas, mas independente de, não é isso que eu quero analisar. Olha só, vamos determinar a mediana. O que é isso? O valor médio, central, do número de peças, o quê? Defeituosas. Meu aluno, isso é muito direto, isso é muito fácil, não tem mistério. Acompanha comigo, você vai pegar aquelas peças dali. Só que você vai ver que o número de peças é igual a quanto? Se você olhou bem ali, ele te deu 11 casos, 11 lotes. E aí, vamos lá. Para isso, ordenamos esses valores aqui. Em que ordem? Ordem crescente.
1, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 11. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 partes. 11 partes. E eu quero sua ajuda. Olha só. Como o N, o número de partes ali era igual a quanto? 11, cada um de lote. Você tirou 11 lotes ali. O que eu tenho? É ímpar. Como assim, Rodrigo? Temos MA igual a X6. Isto é, a mediana é igual a sexta observação daquela que você já teve, os 11 primeiros termos. Quem vai ser então? Acompanha. Assim, a mediana. Lembra qual era o X6? O sexto termo? Que era 5. Maravilha. Entendeu até aí? Vamos agora para uma observação importante. Olha, podemos observar, por fim, que há 5 valores menores ou iguais a quem? A 5, que é o valor mediano. E depois, e 5 valores maiores ou iguais a quem também? 5. Entendeu? Você tem que sempre olhar isso. O valor mediano vai ter uma determinada quantidade anterior a ele, que vai ser menor, ou alguns o quê? Iguais a ele, e depois uma quantidade também após ele que vai ser maior ou o que? Igual a ele. Tudo bem até aí? Prossiga comigo. Olha aqui, eu distribuí para você ver bem essa ideia do mediano. Aqui os 5 primeiros valores, está aqui 1, 3, 4, 4, 5, depois os 5 após a mediana. 6, 6, 8, 9, 11, e está ele aqui como valor mediano. Que é exatamente porque tem uma quantidade ímpar de termos. E se não tiver uma quantidade ímpar de termos, se tiver uma quantidade par de termos, muda, meu querido? Mais ou menos, a ideia é quase a mesma, só que você vai pegar 2 termos e fazer uma brincadeira com eles. Quer ver? Me acompanhe aqui para você entender bem essa ideia. Olha, segundo exemplo, as temperaturas máximas diárias de uma cidade no inverno foram medidas durante 10 dias. Presta atenção, foram medidas durante 10 dias. Olha as temperaturas. 21 graus Celsius, 17 graus Celsius, 19, 25, 26, 19, 16, 15, 15 e 18. Essas temperaturas daqui, elas não estão em ordem crescente. Mas antes, vamos primeiro ver o total de temperaturas. Você contando ali comigo, vai perceber que são 10 temperaturas. E o que eu vou fazer? Achar a mediana. Mas qual o processo que eu devo fazer para achar a mediana? Analisa comigo. Olha, determinemos a mediana das temperaturas. Como? Vamos lá. Como N é igual a 10 e N é o quê? É par. Poxa, se é par, você vai ter que pegar os 2 do meio. Lembra aquela sequência? Divide em 5 observações, mais 5 observações, pega a quinta e a sexta. A última da primeira e depois o quê? A primeira da segunda. Poxa, a mediana vai ser x5 mais o quê? x6. Isso tudo sobre quanto? 2. Isto é, a mediana é a média, o que? Show, aritmética, entre a quinta e a sexta observação. Assim, quando elas estão ordenadas. Como ordenadas? Analisa aquilo que eu falei em ordem crescente. Ordena para mim. 15 é menor, depois 15, 16, 17, 18, 19. Ordenei legal, 21 até 26 graus. Até lá, quando eu cheguei lá em 26 graus, eu te pergunto. Aqui estão os 10. Eu quero achar o mediano. Pego esse e esse. Dá para fazer ou não dá? Dá. A média aritmética vai ser 18 mais 19 sobre 2. Ou seja, mediana 18 mais 19 sobre 2. O valor da mediana vai ser exatamente o quê? 18,5 graus Celsius. Entendeu, meu querido? Na boa, vamos prosseguir. Moda. Quando chega em moda, você deve se questionar. Rodrigo, moda? O que é moda? Pô, moda é um presente. Se cair algum concurso moda para você, é muito fácil. Como muito fácil? É só observar o que aparece em maior número de vezes. Como é que é? Estou sendo sincero. Não pode ser, Rodrigo, mas é, meu aluno. Não tem para onde correr. É só você observar o evento que ocorreu mais vezes. Isso é a moda. A ideia é essa, que está tendo maior repetição. Analisa. Moda de um conjunto de valores indicada por MO é a realização mais frequente entre os valores observados. Então, o que aparecer maior número de vezes. Vamos lá. Vamos encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores. Como assim? Primeiro conjunto. 5, 8, 11, 8, 3, 4, 8. Olha, não requer muita habilidade. Para quê? Para entender isso aqui.
Poxa, basta você olhar ali e me dizer qual é a observação que aparece o maior número de vezes. Vai ser o quê? O 8. E se o 8 é o que aparece o maior número de vezes, basta dizer aqui que a moda é o quê? 8. A resposta, a moda é 8, pois há 3 observações iguais a quanto? 8. Vamos para o segundo exemplo. B. 2, 3, 9, 3, 4, 2, 6. Nesse momento, você fica com dúvida. Ih, Rodrigo, deu problema. Por que deu problema? Porque, olha, apareceu 2 e 2 aqui. Quantas vezes? 2. Apareceu 3 e 3 aqui. Quantas vezes? 2. Sabe o que ocorreu? Ocorreu que a moda ali é um evento só? Não, são 2 eventos. Como 2 eventos? Vou escrever para você. Resposta, há 2 modas, 2 e 3. Dizemos que quando isso ocorre, tem um nome diferente. Que nome é esse? É bimodal. Por quê? Eu botei 2 e 3. Dizemos que se trata de uma distribuição bimodal, porque teve 2 vezes a moda. 2 vezes apareceu igual repetições, um evento. Entendeu? Depois disso, olha esse caso aqui, onde não tem nada. Julga. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 2. Rodrigo, não entendi. Claro que entendeu. É isso mesmo que você está pensando. Tem repetição? Não. Então é modal total. Pelo contrário, não é modal total. Não tem moda. Por que não tem moda? Porque não tem valor repetido. Não tem valor que apareceu em maior frequência. Olha só, nesse caso, todos os valores aparecem com o quê? Com a mesma frequência unitária. E se todos aparecem com a mesma frequência unitária, olha o que eu vou te falar. Assim, não há moda. Ou seja, não existe moda nessa distribuição. Entendeu, meu querido? Tô entendendo tudo de matemática. Depois que você viu tudo isso comigo, olha agora. Agora eu vou ter que partir para uma variação. Que variação é essa? Você vai me acompanhar. Acompanha e veja. Medidas de dispersão. Vamos lá. Suponhamos que um professor esteja interessado em comparar o desempenho de suas diferentes turmas no mesmo curso de inglês. Para isso, considerou a média final dos 5 alunos de suas 4 turmas. Presta atenção. Eu vou te dar aqui a média final dos 5 alunos de cada turma. Então, você tem algumas turmas, A, B, C, D, e vai embora. Ele tem que achar isso aqui. Quero ajuda. Turma A. Meu aluno, na turma A, a nota final de cada aluno foi quanto? 5. Entendeu? Moleza, não é? Show de bola. Na turma B, a nota de cada aluno foi 5, 6, 5, 4, 5. Tão próximas, mas foram iguais aqui? Não. Mudou um pouquinho, teve uma variação. Prosseguindo comigo. Na turma C, qual é a média aqui? 3, 7, 6, 5, 4. Vai achar a média também. Show. Pula para D. Na D, você vai ter 1, 8, 5, 2 e 9. As notas estão com uma variação bem grande. Mas o interessante é que quando você for fazer a média de cada turma, olha o que ocorre. Turma A, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 sobre 5. Quanto dá essa conta? 5. Show. E na turma B? Mesma coisa, só que acompanhe os valores da turma B. 5 mais 6 mais 5 mais 4 mais 5. Sobre quanto também? 5. Quanto deu a média? 5. Puxa vida, quero a sua ajuda agora para as 2 turmas que faltam. Olha a brincadeira que ocorreu. Na turma C, você vai ter 3 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4. Também vai dar o mesmo valor. Sobre 5, 5, 25. Poxa, Rodrigo, todos estão dando 25? Todos, até na D. Mas com esses valores também vai dar 25 sobre 5, que é 5. Ou seja, você vai chegar a uma impressão falsa. Falsa? Falsa. Como assim falsa? Irei lhe explicar. Ela é falsa porque você vai achar o seguinte. Todas as turmas estão iguais, todas as turmas estão na média. E isso te dá uma variação falsa. Que variação falsa é essa, Rodrigo? Poxa, essa variação falsa é porque num determinado momento as notas estão todas homogêneas, realmente estão próximas de 5. Mas em outro momento tem nota 1, tem nota 9. Então tem uma nota muito baixa e tem uma nota muito alta, tem uma discrepância enorme. E lembra daquela ideia da discrepância lá na média aritmética? Tomar cuidado, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. E para isso a gente vai aprender uma outra coisa, uma coisa chamada variância.
Que variância é essa? Para você ver o índice de variação dessas notas, para você ter uma média mais precisa, mais perfeita. Na variância, sejam x1, x2 até xn, os valores de n observados de determinada variável x. E x barra a gente já aprendeu, já falei para você o que é x barra. X barra é a média aritmética desses valores. Como assim a média aritmética? Aquilo que a gente aprendeu lá no início dessa aula de hoje. Prossiga comigo. Chamamos variância de x, indicada por VAR de x. Variância de x, esse vai ser o símbolozinho nosso. VAR de x. Ao número real positivo encontrado por segredo. Segredo. Loucura, loucura. Soma desses quadrados aqui. Que quadrados são esses? x1 menos o quê? O x barra. Que x1 menos x barra é esse? É o primeiro valor menos a o quê? Média aritmética. Segundo valor menos a média aritmética. Até sobre o número de termos que eu tenho. Isso vai ser a variância de x. Vamos lá? Quer ver? Pega o nosso exemplo, o texto que a gente acabou de ver dos professores. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira? Acompanha comigo. Turma A. Qual era a média da turma A? 5. Tá, B. De todas as turmas, a média aritmética era o quê? 5. Mas vamos ver a variância da turma A. A variância da turma A vai ser o quê? Primeira nota era 5. Menos a média 5 elevado ao quadrado. Segunda nota era 5. Menos a média 5 ao quadrado. Ué, Rodrigo, eu vou fazer cada nota? Claro, são 5 notas. Por isso que aqui o N é o quê? 5. Quanto dá essa variância? 0. Sabe o que significa quando a variância é 0? Vou lhe contar que as notas todas são o quê? Iguais. Ótimo. Iguais, obviamente, é o quê? A média aritmética. Depois dessa turma A, vamos para a turma B e você já vai começar a entender um pouquinho melhor. Me ajuda? Olha a variância da turma B, como é que fica? Vai ficar assim. 5, que era o quê? Lembra? A nota menos a média, 5 ao quadrado, mais a segunda nota, 6 menos a média, mais a terceira menos a média, 4, a quinta menos a média, e o resultado disso tudo aqui passou a valer quanto, hein? 0,4. Muito grande essa variância? Não. Significa dizer que as notas estão bem o quê? Próximas da realidade, bem próximas da média. Está entendendo onde eu quero chegar? Show! Se você está entendendo, presta atenção. Olha depois disso o que ocorre. Na turma C, a média também era 5. E como é que foi? Lembra as notas 3, 7, 6, 5 e 4? Olha, quando você faz a mesma coisa, embora a média fosse 5, o que ocorreu com a variância dela? Já foi 2. Sabe o que significa dizer isso? Que as notas já não estão todas iguais, já está tendo uma variação. E quanto ao mais aumenta essa variação, as notas podem estar variando para mais ou para quê? Para menos. Isso é importante saber? Isso é importante demais saber. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Olha o último caso, a da turma D, cuja média também era 5. E olha qual vai ser a variância dessa turma, meu querido. A variância vai ser 1 menos 5, que eram as médias 1, a nota 1, a nota 8, a nota 5. Foi quando eu coloquei tudo. Olha como é que é discrepante a variância dessa daqui para a inicial. A variância dessa é 10. Então, meu querido, se eu chegasse para você agora e falasse, todas as turmas estão iguais? Jamais. Por que jamais? Porque você está vendo pela variância. Da turma A, a variância era 0. Da turma D, a variância é 10. O que significa dizer isso? Que numa, realmente, a ideia é bem homogênea. A média está precisa. Todo mundo tirou a mesma coisa. Agora, na outra turma, tem muita gente que tirou nota baixa. E isso você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso te engana. Quando você faz apenas a média, sem olhar a variância, você conclui coisas falsas. Por isso que é importante um professor ou um estatístico sempre trabalhar junto com a média, o que? A variância. Entendeu, meu querido? A variância é definida como uma soma de quadrados, sendo, portanto, uma medida quadrática. Por exemplo, se estivéssemos estudando a altura dos alunos de uma turma, a altura média seria expressa em metros. Porém, a variância seria expressa em metros ao quadrado, o que geraria uma incompatibilidade em relação às unidades. Prossiga comigo e veja agora o que eu vou te ensinar. O desvio padrão. Desvio padrão, Rodrigo, por que desvio padrão? Porque às vezes você tem algumas relações que muda a unidade. Exemplo clássico disso é a área. Quando eu elevo ao quadrado, você mudou a unidade. E aí o que faz? O desvio padrão corrige isso.
Por que o desvio padrão corrige isso? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ué, não entendi não. Vou escrever para você. Olha só, chamamos de desvio padrão de x indicado por dp de x. A raiz quadrada de sua o quê? Variância. Quando você tem uma variância e tira a sua o quê? Raiz quadrada, você acabou de tirar ali o quê? O desvio padrão. Acompanha. Lembra, desvio padrão de x vai ser igual a variância de x. Meu aluno, aqui entre a gente, se você acabou de ter um exemplo comigo agora, vamos observar no mesmo exemplo quais seriam os desvios padrões dele. Me ajuda? O exemplo dado, calculando o desvio padrão de cada uma das turmas do problema anterior, obtemos o quê? Turma A, qual era a variância dela? 0. Por que 0, meu amigo? Porque ela era homogênea, lembra? Todas as notas idênticas. Poxa, se a variância dela é 0, meu querido, qual vai ser o desvio padrão? O desvio padrão vai ser a raiz de 0. E quanto que é a raiz de 0? 0, entendeu? Depois da turma A, vamos pular para a turma B. Na turma B, a variância era de quanto? 0,4. Já tinha uma pequena variação. Logo, se a variância é de 0,4, quem será o desvio padrão dela? O desvio padrão dela vai ser raiz de 0,4. E quanto que é raiz de 0,4? Aproximadamente o quê? 0,632. Não sei se você está me entendendo, mas analisa bem. Você, além da variância, você ainda pode fazer o desvio padrão para não ter sombra de dúvidas, e principalmente por causa das unidades, que tem momento que a unidade te prejudica. Depois da turma B, vamos para a turma C. A variância dela era o quê? 2. Poxa, se a variância dela é 2, olha o que ocorre no desvio padrão. No desvio padrão, a variância passa a ser raiz de quanto? 2, e raiz de 2 é aproximadamente quanto? 1,414. Para findar, para você fixar bem aquela ideia e você observar que se eu botasse os desvios padrões em ordem também, você iria analisar que vai aumentando. Da mesma forma também vai aumentando. Qual o desvio padrão da turma D? Se a variância dela era 10, olha, desvio padrão, raiz de 10. E quanto é raiz de 10? Show de bola, 3,16. Meu querido aluno, aqui eu termino, te mostrando, sabe o quê? Como é importante em estatística você fazer não apenas um dado e guardá-lo, como média aritmética. Média aritmética te ilude, então você tem que fazer algo a mais. E eu estou te dando uma pequena dica. Tem outros cálculos? Tem. Outros cálculos mais precisos? Tem. Mas isso daí ficaria para uma aula mais avançada, uma aula de 3º grau. Foi um prazer tê-lo aí. Vamos agora, sabe para o quê? Para a nossa dica de estudo. Meu aluno, a minha dica de estudo para você é pesquisa. Pesquisar, trabalhar, correr, fazer perguntas, enquetes. Depois que você pesquisou, obteve várias informações, tenta montar uma tabela, tenta achar a média aritmética, depois a variância, faça isso, trabalhe, porque assim você vai compreender melhor a nossa matéria hoje, a nossa aula. Obtenha dados e você vai ter certeza de que você aprendeu hoje. Um abraço, foi um prazer tê-lo aí, meu querido, até qualquer dia. Na aula de hoje estudamos as medidas de centralidade. A medida de centralidade é você pegar todos os valores e começar a analisar a média aritmética, todas as análises sobre determinados dados. Aprendemos a média aritmética. A média aritmética é aquela média mais simples, soma todos e divide pela quantidade. Vimos a mediana. A ideia da mediana é sempre achar o termo que? Central. Falamos da moda. A moda é o evento que ocorre em maior quantidade de vezes. E também estudamos as medidas de dispersão. E na medida de dispersão a gente consegue ver a variação dos valores, caindo na variância. Bons estudos! Meu querido mestre, a dica que eu te dou é fazer os alunos pesquisarem, irem às ruas, colherem dados e assim no final você calcular as médias de maneira mais precisa possível com eles. Foi um prazer tê-lo aí, até qualquer dia, um abraço.
A medida de centralidade é calculada através da soma de duas tensões. A tensão interna é aquela originada das tensões entre formas construídas localizadas no mesmo espaço público. A segunda é a tensão criada por formas construídas localizadas em espaços diferentes, o que cria o conceito de betweenness. Assim, para cada par de formas construídas, são calculados os caminhos mínimos. O produto dos atributos das formas construídas é distribuído de forma igualitária por todos os segmentos que compõem os caminhos mínimos. Cada espaço tem seu índice de centralidade, calculado pela soma da sua própria tensão interna com o somatório das porções de tensão atribuídas por todos os caminhos mínimos do qual ele faz parte. O primeiro evento, vamos lá. Média aritmética. Média aritmética você já conhece, qualquer um já fez uma média aritmética. Se eu chegasse para você e falasse: meu querido aluno, essa aula de hoje é a continuação, lembra, de estatística descritiva? Então, a gente vai prosseguir com medidas de centralidade. Olha bem, olha as notas deles. Me acompanha. Qual é a média das notas obtidas? Vamos lá. Primeira nota, 7,5, depois 9, 4,5, 4, 5,5, 8, 8,5, 9, 7,5, 7,5, 7, 6,5, 7,5, 9, 6,5. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos. Logo, depois disso, olha o que nós temos. Acompanha. X barra. O que é esse X barra? A média aritmética. O que vai ser a média aritmética? Vai ser a soma daquelas, o quê? 15 notas. Eu botei esse reticência porque você sabe que aqui vou botar todas as notas dividido por quanto, hein? Por 15. E qual vai ser o valor final disso daí? Olha aqui, fazendo a soma daria 107,5 por 15. Quanto que é aproximadamente aquilo ali? 7,17. Então o que você acabou de concluir? Que a média do que? A média aritmética da nota desses 15 alunos vai ser 7,17. Isso é importante, mas é a razão, é um sobre o outro. Aqui, ó, x barra é igual a x1 mais x2 mais reticências mais xn. E isso tudo sobre n. Olha o que eu posso escrever para você. X barra também, isso é um segredo, é igual a 1 sobre n. Que símbolo é esse? Lembra dele? Show! Somatório. Somatório de i indo de 1 até n. De quem? Xi. Por quê? O que é isso, Rodrigo? É que x1 mais x2 mais x3 até chegar ao quê? Isso, xn, vezes 1 sobre n, é a mesma coisa que botar sobre a barra n, entendeu? Isso é uma pequena observação para você gravar essa ideia de média aritmética. Vamos ver? A média aritmética é a medida de centralidade mais amplamente usada no cotidiano. Ela aparece no cálculo de aproveitamento escolar, em pesquisas de opinião pública, nos índices referentes à saúde, educação, etc. Olha o primeiro exemplo que eu vou te dar. As notas finais de 15 alunos de um curso de computação estão apresentados abaixo. Qual é a sua média no final do ano? Você não sei fazer, claro que sabe. Somos 4 bimestres e divide por quanto? Por 4. Ah, Rodrigo, e só tem essa maneira? Não, não tem infinitas. Pegasse a média aí, a aritmética da idade de todos os seus amigos que estão aí na sala agora assistindo essa aula. Como é que você iria fazer? Fácil. Soma a idade de todos e divide pela, show de bola, pela quantidade. Porém, eu vou deixar um pouquinho escrito isso para você. Como? Seja x1, x2, reticência xn. Como eu falei, os valores de n observados
de determinada variável x, ou seja, cada um tem o seu. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 é outro, e até o xn é outro valor. Definimos a média aritmética indicada por, olha, eu estou botando essa simbologia, indicada por x barra, como a razão entre a soma de quem? Olha, de todos os valores observados, do x1 mais o x2 mais o x3, e o número total de observações. Poxa, você vai pegar todos eles e dividir por n, pelo número total de observações.